Bom dia, meus irmãos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Filipenses. Vamos continuar a nossa série de mensagens. Em Filipenses, capítulo 4. Nós vamos do verso 1 ao verso 9. Filipenses, capítulo 4, do verso 1 ao verso 9. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, nós te louvamos, Pai, por tua graça, por estarmos aqui, pelo Senhor ter nos dado a graça de podermos caminhar por todo esse livro. Estamos chegando ao fim, é a penúltima mensagem, e grandes ensinamentos podemos absorver da tua palavra, e eu peço que no nome de Jesus o Senhor me guie nesse momento, me ajude a ser fiel à tua palavra, para que eu possa trazer palavras do Senhor para o teu povo, como o Senhor já falou ao meu coração. Então, em nome de Jesus, nós te pedimos isso, Pai. Amém. Vamos ler a palavra. Filipenses 4, do 1 ao 9. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei assim, firmes no Senhor, amados. Suplico a Evódia e a Sintique que entrem em acordo no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois trabalham comigo no Evangelho, junto com Clemente e com meus outros cooperadores, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. O que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. Estamos inseridos no mundo, meus irmãos, e isso é um fato. Estamos no mundo e todas as implicações que envolvem isso nos atingem de alguma forma. Verdade seja dita, como cristãos, precisamos dar respostas a certos dilemas. E muitas vezes esses dilemas não são fáceis. Quando eu penso nisso, eu lembro no que ocorreu essa semana. Um aborto de uma menina de 10 anos que foi estuprada pelo tio. Nós precisamos dar respostas a esses assuntos. Viver não é fácil. Viver em comunidade, como igreja, é muito complicado. Lidar com sentimentos internos, quando na verdade você deveria caminhar por um caminho, mas internamente você sente que você não quer seguir esse caminho, é muito complexo. Sair da zona de conforto, de uma teorização, só do conhecimento, para você efetivamente colocar aquilo em prática, é desafiante. Para todas essas implicações, Paulo nos dá respostas hoje.
Por isso eu peço que os irmãos fiquem atentos e venham comigo, né, na exposição da palavra, no levantamento dos ensinamentos e nas aplicações. Vamos ao texto. Eu vou dividir o texto em 3 partes, tá? Na primeira parte, do verso 1 ao 3, onde a gente vê Paulo exortando com relação à unidade da igreja em Filipos. Na segunda parte, de 4 a 7, ele dá algumas recomendações. E de 8 a 9, ele dá mais recomendações relacionadas a um caminhar cristão. Ok? Então, o texto, eu enxerguei dessa forma, se divide dessa forma. Vamos na primeira parte. Paulo exorta para a unidade da igreja em Filipos. Verso 1. Portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudades, minha alegria e coroa, permanecei firmes. Permanecei assim, firmes no Senhor, amados. No verso 1, ele expressa os seus sentimentos. Ele ali não está falando para um grupo desconhecido, para um grupo onde ele não tem nenhum tipo de afeto. Na verdade, ele nutre afeto com relação àquele povo. O destinatário daquela carta faz parte do coração de Paulo. Então, Paulo, ele expressa isso na carta. Ele diz, ó, quem amo e de quem tenho saudades. Ele tem um carinho especial por essa comunidade. Ele não está falando de pessoas que não conhece, mas sim de pessoas que ele conhece e que ele ama. E aí ele continua, ele diz, minha alegria e coroa. Os filipenses eram o resultado positivo de um esforço que Paulo tinha feito. Neles, Paulo encontrava alegria pelo fato de ver o resultado na vida deles. Muito mais que isso. Eles eram a coroa de Paulo. Quando fala aqui em coroa, pense naquela coroa da Grécia, né? Com aqueles louros aqui, aonde a pessoa finalizava uma prova, o atleta finalizava uma prova, e ele recebia ali a coroa, o resultado do seu esforço. E faz sentido isso, porque se os irmãos lembrarem, no domingo passado, ele usou uma analogia sobre coroa, ou sobre corrida. Então, essa ilustração de corrida, de atletismo, faz todo sentido e permeia aqui todo o sentido do que Paulo está querendo dizer. Então, diante dessa corrida, desse esforço que ele teve, ele obteve êxito positivo. E ele se alegra. E ele diz, vocês são um resultado positivo de um esforço que eu fiz. Obviamente, falando isso aqui de Paulo, a gente entende que ele fala esforço dele, mas Deus agindo nele para que ele pudesse ali nutrir aquela comunidade. Então, o esforço e recompensa aqui, pensem da melhor maneira possível, tá? Sem egoísmos, sem vaidade da parte de Paulo. E aí ele dá um alerta. Ele diz, permanecer assim, firmes no Senhor, amados. Note o seguinte, aqui a gente está no 1º século, certo? Aqui o cristianismo ainda não está estabelecido como religião oficial de Roma. Portanto, o governo de Roma, o Império Romano, persegue os cristãos. Aqui, nesse momento, vai surgir vários mártires. Mais um pouco na frente, nós vamos ver os cristãos sendo martirizados, por exemplo, no Coliseu, sendo obras, sendo, como é que eu posso colocar? Sendo figuras de distração do povo romano. Ali eles eram colocados no Coliseu para lutar com feras. Então, a morte deles agradava o povo romano. E nós precisamos entender que havia ali, então, uma perseguição externa, uma perseguição da população com relação aos cristãos. Observe que os cristãos, no meio religioso, eles não eram benquistos. Os judeus não enxergavam eles como irmãos, muito pelo contrário. Queriam a execução deles, foi o que foi feito com Jesus Cristo.
Então eles eram perseguidos por pessoas de fora da igreja. Mas não só isso. Se os irmãos lembrarem, nos primeiros capítulos do livro de Filipenses, Paulo vai levantar dizendo que dentro da igreja haviam pessoas que eram inimigas da cruz. Então, a igreja de Filipos estava sendo perseguida, pressionada, tanto externamente como internamente. E o convite de Paulo ali era: sejam firmes. Firmes no Senhor. Vocês precisam ser firmes. Vocês precisam se manter firmes. Diante de todas essas adversidades, é preciso estar firme, mesmo que sejam ataques de fora, ataques de dentro, de todos os ambientes. O Senhor é a sua rocha e vocês precisam estar firmes nele. Vamos ao verso 2. No verso 2, Paulo exorta para que haja uma resolução de conflito entre os irmãos. Observe, duas irmãs, Evódia e Sintique, duas líderes naquela igreja, duas irmãs que tinham uma certa importância, estavam em conflito. Estavam em conflito. E Paulo exorta para que elas entrem em acordo, para que esses problemas sejam solucionados, para que não venha a haver conflitos entre os irmãos da igreja. Ele dá essa exortação. Ele faz esse pedido. E no verso 3 é muito interessante, porque ele coloca, ó, e peço também a ti, a quem ele está direcionando a carta diretamente, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois trabalharam comigo, e aí ele vai descrever com relação a elas. Mas olha que interessante, ele diz, peço a você que as ajude. Então, olha, quem tem que agir para poder solucionar essas picuinhas que há entre os irmãos, em outras palavras, Paulo está dizendo, não é só quem está diretamente envolvido, mas você que não está envolvido diretamente, não fique só assistindo. Se envolva para solucionar. Se envolva para resolver, não para botar mais lenha na fogueira, não para ficar de leve trás, não para ser o agente de fofoca, mas ajude a resolver também isso. Porque conflitos dentro da igreja não pode ocorrer. Nós somos uma unidade. Paulo aí está orientando ao destinatário da carta e dizendo, ele orienta aos que não estão diretamente envolvidos, que hajam de forma que possam ajudar na solução do problema de conflitos entre irmãos. Ele dá essa orientação. E aí nós vamos para a primeira parte de recomendações que ele dá, do verso 4 ao 7. Ele diz, ó, logo no verso 4, alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Ele não, o que me deixa muito intrigado, e nós vamos ver, em todo esse bloco de recomendações, ele não dá uma sugestão. Ele dá uma ordenança, ele dá uma ordem. Ele não diz, olha, manifeste sua alegria quando você estiver bem. Não deixe de manifestar sua alegria. Não, ele não está dizendo isso. Ele está dizendo, ó, alegrai-vos. Independente da situação. É uma ordenança. Paulo ordena enfaticamente que os filipenses se alegrem. Não é uma opção ou algo correspondente a uma resposta em determinado estado de espírito. É simplesmente uma ordenança. Paulo aqui está conceituando a alegria de uma maneira diferente que nós conhecemos. Nós relacionamos a alegria muito a um sentimento. Ao que me parece aqui, Paulo está colocando a alegria muito mais como atitude.
A atitude. Circunstâncias podem nos cercar de tal maneira que uma pessoa normal não corresponderia a toda essa situação com alegria. Mas o cristão é convidado a, independente das circunstâncias, manifestar a alegria. Vamos continuar. Verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. O Senhor está perto. Aqui a palavra bondade, e outras traduções vão diferenciar essa palavra aqui. Então vamos para o grego. A palavra no grego é epikeia. E ela significa moderação. O que isso tudo está relacionado? Qual é a tradução? Até a tradução dela é difícil, é complicada. Você colocar em uma palavra só. Então vamos para o sentido dela. O sentido é a qualidade do homem que sabe que as leis e as prescrições não são uma última palavra. O que você está querendo dizer com isso, Maurício? Paulo está pedindo para que eles sejam bondosos, que a bondade deles sejam conhecidas em todo lugar. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente a gente precise levar a palavra à risca no sentido da lei, da gente poder condenar logo de pronto a pessoa. O crente, ele é convidado a conhecer a palavra, mas ele é convidado a exercer tudo isso em amor. Observe o que o que Jesus fez em João 8, de 1 a 11. Quando ele pega a mulher em adultério, ele aplica a lei ali, tira e pronto? Não. Ele não aplica a lei na mulher, mas ele aplica a misericórdia nela. E nós somos convidados a atirar a flecha, essa ilustração eu acho muito legal. Atirar a flecha da verdade, mas só que antes de atirar a flecha da verdade, nós precisamos molhar a ponta dela no mel. Nós precisamos ter muito cuidado como lidamos com a verdade. Nós não podemos pegar aqui a Bíblia, achar que ela é uma enciclopédia de verdade, simplesmente. Eu creio plenamente que a Bíblia ela é regra de fé e prática, tá? A Bíblia para mim ela é inerrante, ela está acima de qualquer outra coisa. Não entendam de outra forma o que eu estou querendo dizer aqui. Eu sou reformado. Mas o que eu estou querendo dizer aqui é que mesmo nós reformados precisamos ter a consciência de que nós não podemos sair atirando pedras em todo mundo. Nós precisamos estar envoltos em amor. Nós não podemos fazer do ismo do cristianismo maior do que o próprio Cristo. Eu vou falar um pouco mais sobre isso à frente. Então vamos para a segunda parte, para a terceira parte. Que ele fala, não andeis ansiosos. É a terceira recomendação que ele faz. E aqui é muito interessante porque ele, do verso 6 ao 7, ele destaca um problema, ele dá o remédio desse problema, e aí ele mostra o resultado de você aplicar esse remédio. Ele coloca, olha, o problema é a ansiedade, não andeis ansiosos. E aí, se os irmãos estiverem acompanhando o raciocínio do meu pensamento, os irmãos vão ver que ele continua nessas ordenanças. Ele diz, alegrai-vos, ele diz, sejam bondosos e agora não andeis ansiosos. Né? Não é uma opção, é uma ordenança. Beleza. Mas só que aí ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Usem um remédio. Que remédio é? A oração. Sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graça.
Então, remédio, isso eu falei no início da pandemia, num sermão chamado Orações Sujas, quando eu quis apresentar os salmos como alternativa para aquelas pessoas que... Eu não sei nem orar, Maurício. Nós temos um livro que fala só sobre orações, um livro que nos ensina a orar. Então, se você tiver dificuldade de orar, leia um salmo, reflita em cima daquele salmo e tire as palavras de sua oração daquele salmo. A oração, ela tem essa importância, apresentar a Deus as dificuldades. E o resultado de tudo isso, Paulo coloca, é a paz que excede todo o entendimento. Uma paz inexplicável, incompreensível, guardará o seu coração, Paulo dizendo aos filipenses, e os seus pensamentos. Vamos à terceira divisão que eu coloquei, aquela divisão maior, né? Recomendações agora para o caminhar cristão. Eu acho que eu estou um pouco... Talvez os irmãos possam não estar me compreendendo bem, então vou fazer um resumozinho do que a gente viu até aqui, pode estar um pouco complicado. Nós vimos na primeira parte que Paulo exorta com relação à unidade. Na segunda parte, Paulo dá algumas recomendações que não são opções para nós. E agora, Paulo, ele faz recomendações para o caminhar cristão. E esse caminhar cristão, Paulo vai colocar de uma maneira muito interessante. Ele vai listar várias coisas, mas todas elas vão proteger a mente. Olha o que ele diz lá no finalzinho do verso 8. Nisso pensai. Ou seja, essas coisas que ele vai listar agora, e nós vamos passar por cada uma delas, tenham em mente que Paulo está colocando aos filipenses, isso é para proteger a mente de vocês. Por que ele está falando isso? Porque é onde nós gestacionamos. O pecado, ele não vem, papum, pequei. A gente gestaciona o pecado. A gente alimenta ele dentro do nosso ser, para depois a gente concretizá-lo. Lembrem do Sermão do Monte. Quando Jesus ele coloca uma outra perspectiva para a questão do pecado. As pessoas ali estavam presas a uma questão superficial, de você mostrar o fruto do pecado. Mas Jesus coloca, olha, não é só adulterar, mas o fato já de você olhar, você já está pecando. Não é matar, mas é o fato só de você se irar com seu irmão. Você já está pecando. Então o movimento do pecado, ele é mais interno. E é isso que Paulo está mostrando aqui. Ele vai listar um monte de coisas que vai nos proteger de gestacionar esse pecado. Então é proteção para a mente, evitar o ruim e reter o que é bom. Então vamos lá, verso 8. Ele diz, quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro. A palavra grega aí é alete. E significa oposição à falsidade. Significa cultivar retidão e confiança. E em contraposição a uma mera aparência. Então, ser verdadeiro não é ser meramente aparente, é demonstrar de fato o que você é. E muitas vezes, Paulo está colocando aqui para os filipenses, não é um lado que você gostaria de mostrar. Mas nós precisamos até mesmo mostrar o que nós não gostaríamos de mostrar, para que a gente possa ser ajudado. Eis aqui um ambiente maravilhoso para isso, meus irmãos. Igreja. A igreja, ela nos proporciona isso. Essa capacidade de feedback, da gente poder melhorar a nós mesmos, baseados em conceitos que as pessoas podem dar de nós. Mas só que, para isso, a gente precisa ser verdadeiro, né? A gente precisa mostrar quem de fato nós somos. Para, num erro que a gente cometer, ou no caso, Paulo aqui colocando aos filipenses, no erro que vocês cometerem, vocês possam ser corrigidos.
Então, Paulo inicia dizendo, sejam verdadeiros. Mas não só isso, sejam honestos, tudo que é honesto. A palavra grega é semnos, e o seu significado está relacionado a uma oposição, a duplicidade de caráter. Traz a ideia de alguém que vive neste mundo tendo a consciência de que o universo inteiro é santuário de Deus. Ou seja, eu no meu quarto escuro, sozinho, eu não estou ausente dos olhos de Deus. Essa é a ideia da definição dessa palavra. Mas aonde quer que eu vá, os olhos de Deus estão sobre mim. Então não basta ser verdadeiro, mas você precisa também ser honesto e ter essa consciência de que em todos os lugares Deus pode te ver. E Ele está te observando. Mas não só isso. Tudo que é justo, de Caios, enfatiza a correta relação com Deus e com os homens. O contraponto disso é encontrado no homem iníquo, que maquina o mal para executá-lo depois. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui é o quê? Você precisa ser justo. Diferente daquela pessoa que alguém pisou no pé dela, ela maquina o mal para tentar destruir aquela pessoa. Tem o seu coração cheio de amargura, para querer dar respostas a possíveis problemas que ela tenha sofrido. Então precisamos ser justo. Mas não só isso, precisamos ser puro. Hagnos descreve algo que é moralmente puro e livre de manchas. Algo que é puro, apresentável. E isso é apresentável diante de Deus. Mas não só isso, tudo que é amável, prosfilis, significa agradável, aquilo que suscita amor. F.F. Bruce vai comentando essa palavra, ele vai dizer, olha, são aquelas coisas que proporcionam prazer a todos, não causando dissabor a ninguém, a semelhança de uma fragrância preciosa. Então, todo esse ser verdadeiro, honesto, justo, puro, note que junta com a definição que a gente acabou de falar. Porque essas coisas, sozinhas, isoladas, podem transformar um cristão duro, seco, aquela pessoa que ela não tem amor por ninguém. Mas todos esses pontos de ser verdadeiro, justo, puro, honesto, ela precisa ser banhada em uma coisa, no amor. Ela precisa estar envolta do amor. E aqui Paulo não está dizendo, olha, você precisa ser justo, você precisa ser honesto, você precisa ser puro, você precisa ser amável. Não, ele está dizendo que nós precisamos desenvolver, pensar em todas essas coisas. É como se fosse um fruto com vários gomos. Nós precisamos desenvolver tudo isso. Nós precisamos pensar em tudo isso. Nós precisamos proteger a nossa mente com tudo isso. Mas não só isso. Tem mais coisas que ele colocou. Ele diz, tudo que for de boa fama, eufemos, significa literalmente falar favoravelmente. No mundo há muitos pensamentos e ações que são sujos, falsos, impuros. O cristão deve cultivar somente aquele que pode ser apresentado a Deus. Todas essas coisas que têm boa fama, que são boas para que nós possamos pensar, coisas que, de uma maneira geral, é aprovada pelas pessoas, por esse sentimento, por essa lei interna que Deus coloca no coração das pessoas, essas coisas nós devemos pensar. Nós não podemos simplesmente fazer as coisas para chocar as pessoas, para causar, né? Nós precisamos ter a consciência de que nós podemos escandalizar os outros. E dentro dessas coisas nós precisamos pensar, essas coisas que nós precisamos pensar.
Mas não só isso. Se há alguma virtude, se há algum louvor, ele encerra, né? Virtude, a palavra arete, louvor, epainos. Respectivamente significam virtude moral, e a palavra epainos, louvor, significa que inspira a aprovação divina. Ambos os termos descrevem as qualidades que devem marcar as atitudes e ações dos crentes. Os crentes, eles precisam ter essa virtude moral. Essa palavra arete, ela foi muito desenvolvida na época da filosofia antiga, com Platão, com Aristóteles. E aí no verso 9, no verso 8 ele coloca para que a gente pense sobre todas essas coisas, e no verso 9 ele diz: o que aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai, e o Deus de paz estará convosco. A prática, a evidência de uma vida autêntica. Ou seja, ele não diz, logo depois quando ele diz, nisso pensai, no final do verso 8, ele diz, olha, tudo isso praticai. Vocês, filipenses, não podem ficar somente na camada da teorização, do conceito, do conhecimento. Mas, uma vez aprendido, precisa ser praticado. Uma vez conhecido, precisa ser posto em prática. É isso que ele está querendo dizer aqui. E se lança também como exemplo. O que vocês aprendestes, recebestes e ouvistes e vistes em mim, tudo isso praticai. Aquela questão dos exemplos que nós vimos no sermão passado. Amados, finalizado a exposição, quais são os ensinamentos que a gente absorve disso aí? Primeiro ensinamento que eu vejo, baseado ali naquele primeiro bloco que a gente viu, do verso 1 ao 3, a unidade da igreja. Paulo aqui está levantando isso e é muito importante. Nós estamos passando por situações complicadas, onde a unidade da igreja ela é fundamental. Observe em João 17, do verso 20 ao 23, a oração sacerdotal de Jesus. João 20. João 17, desculpe meus irmãos, 17, do 20 ao 23. E rogo não somente por estes, mas também por aqueles que virão a crerem em mim pela palavra deles, para que todos sejam um, assim como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviaste e os amaste, assim como me amaste. O exemplo de unidade aqui, se os irmãos observarem, a unidade que nós devemos seguir como igreja é simplesmente a unidade que há na Trindade. 3 pessoas, um mesmo Deus, mas 3 pessoas com papéis diferentes. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Esse é o exemplo que nós temos de unidade. A Trindade. E aí vai refletir no casamento, vai refletir em várias... Nós podemos aplicar a Trindade, a unidade da Trindade em vários aspectos. Mas o que eu estou querendo colocar aqui é a unidade da igreja mesmo. Pessoas diferentes, com diferentes criações, com diferentes pensamentos, mas que são um em Cristo. Efésios 4, do 1 ao 7, nós vamos ver outro exemplo de unidade. Paulo, na verdade, dissertando sobre unidade à igreja. Efésios 4, de 1 a 7. Portanto eu, prisioneiro no Senhor, peço-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda a humildade e mansidão,
com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fosse chamado em uma só esperança do vosso chamado. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por todos e está em todos. Mas a graça foi concedida a cada um de nós, conforme a medida do dom de Cristo. Paulo chama a igreja à unidade por meio da fé, por meio daquilo que eles acreditam. O que vai nos unir, meus irmãos, não é o fato de eu gostar de azul e o outro gostar de amarelo, ou alguma coisa desse tipo. Eu gostar de acampar e a outra pessoa gostar de praia. Não são afinidades superficiais. O que vai nos unir como igreja. O que vai nos unir como igreja é a fé. A fé voltada em um único alvo. É isso que nós devemos focar. Então, se o irmão não gosta de acampar e você gosta, isso não é motivo para você se divergir dele, de causar um cisma. Eu estou usando aqui exemplos bem grotescos, mas os irmãos, botem a mente dos irmãos aí para funcionar e imaginem o que os irmãos quiserem. O que deve estar como unidade para nós é o nosso pensamento, a nossa fé voltada para um único alvo. Portanto, nós temos a unidade, nós precisamos ter a unidade, mas não necessariamente a uniformidade. A gente não precisa todo mundo se vestir igual, todo mundo um robozinho aqui, todo mundo igualzinho, não. Nós precisamos ter um único alvo de fé. Mas alguns pensamentos secundários, e aí eu vou falar um pouco mais na frente sobre isso, podem divergir. No Novo Testamento, descobrimos que houve uma variedade de ministérios e opiniões sobre assuntos secundários. Batiza por aspersão, batiza por imersão. Isso não é motivo de cisma, de você dizer, não, você não é meu irmão. Embora houvesse unidade nas convicções teológicas básicas, essa fé comum recebeu ênfases diversas. Uma divergência em questões secundárias não deve servir de pretexto para dividir a igreja. Afinal, todos nós, sem exceção, a gente está aprendendo. Então eu posso afirmar uma coisa agora com veemência, e daqui a 10 anos eu estou com um pensamento completamente diferente. Por isso que é interessante, eu ouvi esses dias de um pastor mineiro, eu esqueci o nome dele agora. Ele dizendo que é melhor você, se você tiver vontade de escrever um livro, é melhor você escrever depois dos 40, porque você está mais maduro, né? Antes dos 40 você pode falar muita besteira. Então, todos nós estamos constantemente aprendendo. Então, uma hora eu posso estar divergindo de uma coisa, outra hora outra pessoa pode pensar diferente de mim, mas isso não é, se for questões secundárias, friso, questões secundárias, a gente não é motivo para que a gente possa estar se engalfinhando ou estar com raiva do irmão. Segundo ensinamento que eu vejo, dos versos 4 ao 7, e aí eu peço que os irmãos acompanhem comigo. Eu acho que não é forçação de barra da minha parte, se eu colocar aqui, Paulo, tirando do princípio de que Paulo fez ordenanças, alegrai-vos, sejam bondosos, não andeis ansiosos, eu acho que não é forçação de barra chegar e dizer assim, olha, o ensinamento que a gente consegue extrair daqui é um ensinamento de que nós devemos mortificar o nosso interior. Porque muitas vezes a gente amanhece e não está com vontade de se alegrar. É só eu que sinto isso ou os irmãos já sentiram isso? Não é todo dia que eu acordo alegre, não. E para mim,
me tornar alegre, na verdade eu tenho que assumir isso como uma atitude. De dizer, olha, eu não vou tratar minha esposa mal por causa desse sentimento interno que eu não estou nem entendendo o que é. Eu não sei nem o que é que está se passando dentro de mim. Parece mais uma reação química, alguma coisa relacionada a isso. Né? E ao que me parece aqui, Paulo está orientando aos filipenses a mortificar o seu interior. A sua vontade é pisar, dizer assim aquelas verdades para aquele irmão, dizer assim, olha, é isso, isso e isso. Mas a sua palavra precisa ser recheada de amor, de bondade. Que a sua bondade seja conhecida entre os homens. O coração fica ansioso, né? Você quer trazer o futuro aqui para o presente. Mas Paulo está dizendo, ó, não andeis ansiosos por coisa alguma. Todas elas são atitudes que devem ser cultivadas independente do estado de espírito da situação. Às vezes as coisas estão pegando fogo ao nosso redor, mas o convite que a palavra nos faz é: alegrai-vos, sejam bondosos, não andeis ansiosos. Independente da circunstância. Maurício, eu preciso da coisa ficar favorável para mim? O que a Bíblia está dizendo aqui é. Os filipenses estavam sendo perseguidos pelo governo. Os filipenses estavam sendo perseguidos dentro da igreja. E o convite? Alegrai-vos, sejam bondosos, não andeis ansiosos. Não é uma questão circunstancial, mas é uma questão de atitude interna, de matar o seu ser. Com isso, Paulo exorta a mortificar a nossa carne e desejos para dar lugar a atitudes que glorificam o nome de Deus. Há um velho cântico que diz o seguinte: quem me dera ser liberto de mim mesmo, querido Senhor. Quem me dera perder-me em Ti. Quem me dera não ser mais eu, mas Cristo que vive em mim. Precisamos mortificar. Esse é o segundo ensinamento. Mas vamos para o terceiro. Paulo aqui, nesse terceiro ponto, ele deixa muito claro que tudo isso não pode ser somente conceito. Tudo isso não pode ser somente teoria, mas precisa ser prática. É preciso saber, mas também é preciso sentir e fazer. Aqui eu quero trazer uma conceituação que o pastor Silas Campos, da PIB de Campinas, no seu livro A Fé que Agrada a Deus, ele coloca de uma maneira muito legal. Esse livro nós já trabalhamos aqui na igreja. Algum dos irmãos já tem. E ali nos primeiros capítulos, ele vai conceituar como é que a fé funciona dentro do nosso ser. Quais são os caminhos que ela tem que percorrer. E aí ele divide em três etapas, por assim dizer. Ele coloca a notícia, que é o conhecimento, a sensus, que é consentimento, e a fidúcia, que é a confiança. Nesse primeiro tópico que ele coloca como conhecimento, ele diz, o termo se refere à mente e à razão. A fé começa com uma verdade pregada, esclarecida e explicada. Ela começa com aprender e com um objeto a ser conhecido e aprendido. É por isso que Jesus disse que para irmos por todo o mundo e pregar o Evangelho. Ele enfatizou a pregação e não a operação de milagres. Observe. O Evangelho ele deve ser pregado não com a operação de milagres, mas com a palavra. A fé não é mera emoção, ela começa com uma verdade, com uma mente bem informada. Então, para se pregar o Evangelho, é preciso fazer um esforço para que você consiga para que você consiga construir essa palavra de uma maneira que você possa entregá-la de uma maneira organizada, onde a razão ali ela tem o seu papel.
Esse é o primeiro movimento, porque a pessoa ela precisa compreender a fé. Obviamente que por trás de tudo isso, como pano de fundo, nós temos o testemunho interno do Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo trabalhando no nosso ser para que a gente consiga compreender. Mas entender, ele trabalha no nosso ser para que a gente possa compreender. Para que a gente possa entender as coisas. Independente de níveis de erudição. É preciso compreender. Entender que Jesus morreu na cruz por você. É preciso um movimento racional, num primeiro momento. Mas só que não pode ficar só aí. É preciso caminhar um pouco mais nessa escada. E o segundo movimento é o ascensus, o consentimento. Aqui já se relaciona a emoção. O termo se refere à aceitação, convicção, concordância. Este ponto fala agora sobre a emoção. A fé entra pela mente, mas tem que descer para o coração. Na fé verdadeira que agrada a Deus, a verdade pregada da palavra de Deus, além de conquistar a mente da pessoa, conquista a emoção e o coração da pessoa. Isso é importantíssimo, porque na igreja há pessoas que aceitaram o evangelho só com a cabeça. O que mais tem aí é calviniano dessa forma. Mas não com o coração. Eles não são apaixonados pela verdade e pelo Deus da verdade, mas frias e meramente racionais. Franklin Ferreira, ele fala uma coisa que é... Quem entender, o pastor que entender isso, a igreja dele vai estar surfando na onda que está acontecendo, que é o seguinte: o futuro da igreja é pegar o melhor dos dois mundos, tanto do mundo reformado como do mundo pentecostal. Nós não podemos olhar para o pentecostalismo com olhos ruins, não. A tulipa, ela precisa pegar fogo. Então, nós precisamos disso, porque na África, nos interiores do Brasil mesmo, nas cidades pequenas, o evangelho só não morreu porque ali tem uma Assembleia de Deus, porque ali tem igrejas pentecostais. Então nós não podemos olhar para eles com maus olhos, não. Nós precisamos olhar para eles com olhares bondosos mesmo. Agora nós precisamos também ter notícia. Nós precisamos ter conhecimento e levar isso. Então, quando a gente consegue unir o conhecimento com emoção, ninguém segura. Ninguém segura. Mas só que aqui eu falei tudo isso para chegar nesse último ponto. O ponto da fidúcia, que é o que Paulo está levantando aqui. Ele está dizendo, olha, tudo isso você não basta só ter conhecimento, você não basta somente sentir. Mas você precisa agir. Não adianta nada você ter uma exposição bíblica, sentar aqui e ouvir um sermão abençoado do pastor Rafael, e sair daqui com o coração cheio. Você sentir o seu emocional fortificado. Seu amor por Deus tem crescido a cada momento. Mas só que o seu dia a dia não muda. Então, é preciso ter esse ciclo de etapas, ela precisa ser concluída. É preciso ter conhecimento que vai gerar mais amor a Deus e amor ao próximo, mas também é preciso tudo isso ser concretizado no seu dia a dia. É preciso ter fidúcia. A fé bíblica termina em compromisso e confiança. Um compromisso tal de que a verdade atingiu tão fortemente seu coração, que você ama tanto a Deus, que independente das coisas que o mundo vai lhe exigir lá fora, você vai ter a certeza de dizer, eu pertenço a Deus, e o meu testemunho eu vou dar. Eu não sei se eu vou perder emprego, eu não sei se as pessoas vão me ver de uma maneira diferenciada, o importante é que eu
amo a Deus e a sua palavra. Então é preciso fazer esse movimento. Então temos mente, coração e volição, vontade, envolvidos em todo esse processo. Nós não podemos destacar uma da outra e enfatizá-la dentre as outras. Nós precisamos caminhar com todas elas junto. Um louvor, ele precisa gerar emoção, porque é arte. A arte gera emoção. Quando a gente vê um quadro, quando a gente vê uma obra-prima, ouve uma música, ela nos dá uma sensação. A arte é isso. A arte é o que você não consegue, uma poesia, o que você não consegue, nós meros humanos, não conseguimos descrever com palavras, conceituar muitas coisas. Às vezes um artista escreve uma letra e conceitua. Quer ver um exemplo? A Sandy escreveu uma música sobre os 30 anos. A gente não sabe descrever esse momento dos 30 anos, né? Dizer assim, olha, não sou mais criança, também não sou um velho. Aí vem Sandy, escreve essa música e pronto. Descreveu toda essa sensação de que nós temos de 30 anos. De que não somos mais criança, mas também não somos mais não somos uma pessoa de idade ainda. Estamos aí nesse intermediário. Então, o artista ele tem essa capacidade. Se nós formos ver as obras-primas ao longo do tempo, estudar a história da arte, nós vamos ver que os artistas, Van Gogh, Leonardo da Vinci, eles querem expressar a ideia da sua época, coisa que muitas vezes no livro de história a gente não consegue absorver. Mas a gente olha uma obra de Leonardo da Vinci e diz, olha, ele tem contornos perfeitos, então ele está querendo trazer uma ideia de perfeição, uma ideia mais matemática. E a gente consegue ver o pensamento da época. Entende? Então o artista ele tem isso, ele mexe com a emoção. Uma letra de uma música evangélica, por exemplo, ela tem esse papel de trazer emoção, mas só que nós não podemos esquecer que ela precisa também trazer conhecimento. Ela precisa trazer essa ideia de que levar a palavra, então, algo meramente ligado só à emoção, não nos serve. Não nos serve. Então precisamos observar, por exemplo, o que estamos cantando. Na fé verdadeira, a verdade apreendida pela mente impacta o coração, a vontade, o querer, as decisões e as ações. Vamos para a aplicação. Vamos lá. Unidade. Algumas aplicações em cima do ensinamento de unidade. Partindo aqui numa perspectiva de universalidade das igrejas, tá? Existem muitas denominações, e eu já até abri um pouco esse assunto, né? Existem muitas denominações e devemos nos preocupar em convivermos em paz com todas que professam o âmago da fé cristã. Todas que professam um cristianismo básico. Onde é que nós vamos encontrar esse cristianismo básico? Os irmãos, vai soar um pouco católico, mas não é, tá? No credo apostólico. O credo apostólico, ele nos dá essa base para que a gente consiga comunicar com as outras denominações. Quem ferir esse credo apostólico, se caso os irmãos não têm, não conhecem, dão uma lidinha hoje à tarde no credo. Ele é pequenininho, se brincar, alguns que têm a raiz católica sabem até de cor. Então, ele vai dizer assim, ó, ele vai ressaltar a autoridade das Escrituras, vai ressaltar que Deus é Pai, o Filho e o Espírito Santo. Uma religião, por exemplo, que não professa o Filho como Deus, não é uma religião que é nossa irmã. E nós temos exemplos disso. Uma religião, uma denominação que prega a criação, queda, redenção e restauração.
que enfatiza a prática da oração e da devoção, da vida cristã e da lei moral. Por que nós devemos, assim, entrar em conflito com esses irmãos? Porque eles não acreditam na eleição? É por isso que eu vou entrar em conflito com eles? Não faz sentido. Não faz sentido. Então, não só a universalidade das igrejas, mas também a unidade dentro da nossa igreja local. Existem irmãos, principalmente pela nossa denominação batista. Se os irmãos pegarem a confissão batista que tem lá no site da CBB, ela não especifica muitas coisas. Ela deixa aberto, mas ela quer que seja aberto assim mesmo. Embora a gente tenha uma raiz, a base para aquilo ali foi o catecismo, a confissão calvinista. A confissão de 169 é a base daquela. Mas, ainda assim, é colocado de uma forma aberta. Porque a ideia não é fechar esses pontos. E aí a gente vai querer fechar aqui dentro da igreja e fechar também o pau aqui dentro da igreja, brigar um com o outro. Não, meus irmãos. A unidade dentro da igreja local. Existem pensamentos que divergem dentro da nossa igreja local. Mas razões secundárias não podem ser motivos de desentendimentos ou cismas. É preciso haver maturidade na compreensão de que podemos ter unidade, mas não necessariamente uniformidade. Olha que frase legal. Em coisas essenciais, unidade. Nas não essenciais, liberdade. Em todas as coisas, caridade, amor. Vamos para o segundo ponto de aplicações. Mortificação e glorificação de Deus. Sentimentos que interferem em nossa comunhão vertical e horizontal sempre vão existir. Não há perfeição nessa vida. Todavia, somos convidados a lidar com eles. Precisamos exprimir e exalar a alegria, o amor e a contenção de nossa ansiedade. É o que Paulo está nos orientando aqui. Independente das circunstâncias em que estamos inseridos, e nem todo dia é dia, nem todo dia é dia. Nem todo dia a gente amanhece lá em cima, com o astral lá em cima. Mas independente das circunstâncias, nós precisamos expressar alegria, nós precisamos expressar amor, nós precisamos não andar ansiosos. Inquieto está o nosso coração enquanto não repousa em ti. Agostinho. Toda a inquietação do homem está sanada quando ele entender que deve descansar na verdade de que sua vida é uma expressão de glorificação a Deus. Portanto, nos alegramos, amamos e contemos a ansiedade porque amamos a Deus. O fato de você se alegrar, independente das circunstâncias, é um movimento que você faz de amor a Deus. E toda essa inquietação, todo esse incômodo que você sente, é o fato de você não ter ainda repousado em Cristo, é o fato de você ainda não ter encontrado o seu descanso no Senhor. E então é natural, meus irmãos, que a gente se sinta assim mesmo, porque a perfeição ainda não nos atingiu. Um dia isso vai acontecer. Mas aqui ainda a gente vive com os nossos dilemas. E é normal. E precisamos conviver com eles, mas com atitude. Uma atitude que Paulo está colocando aqui para nós. Então, qual é a sua luta, meu irmão? Qual é a sua dificuldade? Qual a sua inquietação? Deixa eu te dizer uma coisa. Não vai ser um coach que vai solucionar teu problema, não. Não vai ser um cara que vai levantar teu ego, que vai solucionar teu problema. Alguma figura aí do Instagram que vai fazer live, fazer você encher seu coração. E, na verdade, eles levantam ídolos no seu coração, dizendo que você é a última bolacha do pacote. Muito cuidado com esses coaches. Muito cuidado com pastores coaches. Muito cuidado. Eles enfatizam emoção e tiram de lado conhecimento bíblico. E aí você não consegue botar no seu dia a dia.
E aí você fica nesse ciclo vicioso de amargura. E não soluciona isso, porque a única pessoa que pode dar solução para o seu ser é o próprio Deus e a sua palavra. Portanto, volte-se para Deus. Ele é o único capaz de suprir as suas necessidades essenciais e existenciais. Nós temos aí uma ferramenta importantíssima para tudo isso: oração. A oração é uma ferramenta importante. É nossa arma contra a ansiedade, contra todos os nossos dilemas e dúvidas. É importante não só para obter pedidos, mas lidar com nós mesmos e com coisas que muitas vezes nem nós mesmos entendemos. Eu vivi um conflito muito grande essa semana. Quando eu vi um cara acho que ele tem 33 anos, 35 anos, tio de uma criança estuprando ela, desde os 6 anos. Isso foi um conflito muito grande dentro de mim. Eu tenho uma filha de 2 anos. É importante não só para obter pedidos, mas lidar com nós mesmos, o que nem mesmo entendemos. Então, diante de situações dessas emblemáticas dentro do nosso ser, a alternativa não, a maneira para que você possa aprender a orar nesses momentos, são os salmos, meus irmãos. São os salmos. Olha o que Bonhoeffer vai falar no seu livro Orando com os Salmos. Se a Bíblia também contém um livro de orações, isso nos ensina que a palavra de Deus não engloba apenas a palavra que Deus dirige a nós. Inclui também a que Ele quer ouvir de nós, por ser palavra do seu amado Filho. Que graça imensurável Deus nos diz como podemos falar e ter comunhão com Ele. E nós podemos fazê-lo orando em nome de Jesus Cristo. Os salmos nos foram dados para que aprendamos a orar em nome de Jesus Cristo. Então os salmos é a receita para quando a gente não tem nem palavra para falar. Usem mais os salmos, meus irmãos. Terceiro ponto. A fé precisa mexer com nossa mente, coração e vontade. Destaca-se o agir por ser o apresentado no texto bíblico analisado. E aqui eu quero destacar um ponto. Voltando aqui à questão porque a gente precisa trabalhar a doutrina bíblica, mas a gente precisa também trazer para os nossos dias atuais. Vamos falar sobre esse assunto do estupro da criança. Observe o seguinte. Nós sabemos que a resposta para o fato da criança ter abortado ou não, isso teve em pauta aí durante toda a semana. Nós vimos que a resposta nós sabemos. Se deve abortar, eu não vou entrar nesse mérito. Se deve abortar ou não. A resposta nós sabemos. O ponto é, o cristão interrogado diante dessa situação, se ele pegar e dar uma resposta, assim de ponto, pá, tirar ali, sacar do seu... Ser interrogado nesse ponto, ele tem que, primeiramente, respirar fundo. É muito polêmico isso. É muito difícil de ser respondido se deveria ou não tirar aquela criança do ventre daquela criança de 10 anos. O que eu sei é que
como cristãos, não dava para ir para frente de um hospital e gritar, chamando aquela criança de assassina. Isso não dá. Isso não dá. Nós, como cristãos, precisamos levar a verdade, mas banhada no amor. No amor. Ok. Terceiro ponto. A fé precisa mexer com nossa mente, coração e vontade. Destaca-se o agir por ser o apresentado no texto bíblico analisado. Foi o que eu falei, o último ponto, né? A fidúcia. A fé precisa ser praticada. Não adianta ouvir domingo após domingo mensagens que mexam com sua mente e suas emoções, mas não mexe com o seu dia a dia. Lembre-se, a ação vem do Espírito Santo que age no nosso ser, capacitando-nos a tudo isso. Portanto, você não precisa saber demais. Você não precisa ser um erudito bíblico. Você precisa colocar em prática o que você sabe. É isso. O cristianismo, ele é prático. Você precisa conhecer e colocar em prática. Então, o nível de erudição nada tem a ver com o nível de espiritualidade. Nós não podemos confundir, por exemplo, eu quero entrar num curso de teologia para me ser mais santo. Haha. Haha. Quanto mais você conhece, não necessariamente, deveria, mas não necessariamente vai colocar você num patamar maior de espiritualidade. Muitas vezes um jovenzinho ou uma jovenzinha entra no seminário achando que vai se tornar mais espiritual, mais santa, na verdade se torna mais arrogante, mais egoísta e mais vaidoso. É isso que ele se torna. Ele era até bonzinho na igreja. Mas entrou para fazer curso de teologia. Eu não ando numa nuvem, mas o meu pé está sobre uma nuvem. Eu sou praticamente um anjo. E aí começa a confrontar o pastor, começa a confrontar a liderança, cheio de rebelião dentro da igreja. Esse curso de teologia está servindo para ele? Tá, não. O curso de teologia, pegando esse gancho aí, ele serve simplesmente para uma coisa, para que você possa servir melhor a igreja. Ponto. Morreu. Se você está querendo angariar conhecimento para você está com a motivação errada. Você tem que fazê-lo, sim, e o pastor Rafael aqui enfatiza. É só você ver o número de seminaristas que tem aqui na igreja. Ele enfatiza muito isso e quer que muitos façam. Mas a ideia aqui é que você melhore para que você possa servir melhor a igreja. Não para que você... eu vou buscar lá dentro santidade. Esqueça isso. O cristianismo é um evangelho simples para que a gente possa colocar no nosso dia a dia. Absorveu, conheceu, entendeu o que eu estou falando aqui, o Espírito Santo está tocando no seu coração, hoje mesmo você já pode colocar em prática. A ideia do cristianismo é essa. Então, meus irmãos, nós precisamos compreender isso, que precisamos ter unidade na igreja, precisamos mortificar a nossa carne, mas também precisamos colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. Rapaz, o sermão está bem puritano mesmo, já vamos quase em 1 hora. Mas eu vou encerrar agora. Vamos orar. Santo Deus maravilhoso, digno de toda a honra e de toda a glória, nós te louvamos, Pai, e te pedimos no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a sermos um como igreja, mantermos a unidade aqui, principalmente na primeira igreja batista de Campo Formoso, que possamos estabelecer vínculos afetivos, vínculos alegres, onde nós podemos amar e ser amado pelos nossos irmãos.
que nós possamos expressar o amor que o Senhor deu a nós. Também pedimos que o Senhor nos ajude a convivermos com as outras denominações sadias, que vivem um cristianismo básico, simples, convivermos bem com eles. Nos ajuda, Senhor, para que possamos, como de fato somos, um só povo, sermos um só povo. Também te peço, Senhor, que o Senhor nos ajude a lidar com os nossos dilemas e sentimentos, que o Senhor nos ajude a matar o nosso ser, e que possamos usar a alegria, a bondade e a conter a ansiedade, não esperando um movimento interno de sentimento, mas que possamos agir como uma forma de atitude. E nos ajuda, Senhor, a colocar em prática tudo o que sabemos da Tua palavra. Que não venha ficar simplesmente só no conhecimento, mas que possamos colocar em prática. Nos abençoa, nos guarda, nos ajuda a descansar durante esse dia, nos ajuda a refletir na Tua palavra durante esse dia. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, domingo que vem, nós vamos ter a ceia do Senhor aqui no templo. Você não pode perder esse momento de comunhão. É uma ordenança bíblica. Então venha participar conosco. Que Deus vos abençoe. Continue conosco nas transmissões de hoje à noite, né? Teremos uma palavra abençoada, você será grandemente edificado. Que Deus te abençoe e te dê um dia de paz.